Olá, muito bom dia! Está começando mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, o seu primeira hora, onde a gente comenta sobre o panorama dos mercados e o que esperar para o dia atual. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, o ano está acabando. E aqui do meu lado, o Felipe Nogueira, nosso super assessor da Liberta Investimentos. Bem-vindo novamente, Felipe. Super assessor, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Thay. Bom dia, bom dia. Um dia ensolarado aqui na capital. Bom, vamos começar aí falando da nossa pauta do dia. Se hoje a gente está otimista aqui, ontem o dia não foi bem assim, a gente pode destacar aí que o protagonismo de ontem foi para o mercado americano, tá? Ontem o mercado entendeu que está saindo aí dados bem fortes da economia por lá. A gente comentou ontem aqui sobre o payroll que tinha saído na sexta-feira e realmente foi acima do esperado, veio mais forte do que o esperado. E a gente ontem também teve dados aí saindo, mostrando que a economia americana está sim resiliente, tá aguentando, e isso pode, o mercado entende que então o Fed pode acabar esticando a taxa terminal de juros por lá, tá? Ou seja, a gente tem aí a possibilidade de uma taxa maior por lá. Bom, com isso, Estados Unidos aí teve uma queda expressiva no dia de ontem, S&P 500 fechando com queda de 1,40%, Nasdaq fechando em queda de 1,93%, Dow Jones fechando em queda também de 1,79%, tá? Os índices futuros agora, nessa manhã, vão operando em leve alta, muito na pegada mesmo de tentando recuperar, né, de recuperação da véspera. Quer comentar um pouquinho sobre... Minha voz falhou aqui. Quer comentar um pouquinho sobre Mercado americano. o mercado por lá? O Fed ele entrou agora em período de silêncio, tá? Mas de fato a gente, desde sexta-feira passada, a gente teve notícias boas que acabam não sendo tão boas para o mercado, digamos assim, né? Por quê? O mercado é um bicho esquisito, né? Não, aí o pessoal pergunta quem é o mercado. O mercado somos todos nós, né? O investidor estrangeiro, o Exatamente. investidor nacional, a pessoa física e a pessoa jurídica que estão investindo. Mas por quê? O pedido de desemprego, o pedido de seguro-desemprego vindo abaixo do esperado, ou seja, estão gerando mais empregos do que o esperado. Ou então, que nem a gente teve a notícia ontem ali, da atividade de serviço, por exemplo, vir acima do esperado, né? Tudo isso sinaliza que o Fed ele vai ter mais espaço para aumentar a taxa de juros. Inclusive o Fed agora ele entrou em período de silêncio, mas a gente fica acompanhando, por exemplo, o Wall Street Journal, tem um jornalista que é o Tim Timmermans, e ele estava falando, reportando ali uma conversa como se fosse ele com o Powell, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e além da gente ter essa subida de taxa de juros de 0,5 agora entre 13 e 14 de dezembro, o pessoal também está projetando uma subida de entre 0,25 a 0,5 para fevereiro, né? E toda vez que a gente tem esse aumento de taxa de juros, né, e a mesma coisa no Brasil, quando a gente for falar para o Brasil vai ser basicamente o mesmo cenário, quando a gente tem um aumento de taxa de juros, o que o investidor faz? O que a gente, né? O que o mercado faz? Ele procura uma melhor rentabilidade com menor risco. Então ele sai da parte mais agressiva, ele sai de tudo que é mais especulativo e vai, por exemplo, uma renda fixa. Né? Isso que a maioria dos nossos investidores, por exemplo, eles têm feito. Eles vão lá, fogem um pouco do cenário de dúvida do Brasil e de repente pegam um pré ou um pós-fixado mais curto para aproveitar essa taxa boa, né? Numa conta internacional. Perfeito. E aí a gente viu, por exemplo, Nasdaq, por exemplo, que é de tecnologia, né, que é mais especulativo do que os ativos normais, né, porque a gente entra não pela demonstrações contábeis presentes, mas pela perspectiva de crescimento futuro dessas empresas. Exato. Caiu 1,93% ontem em São função as disso. famosas empresas de crescimento, né? Que se chama. Exatamente.
Surpreendentemente, o Bitcoin, que ele está um pouco mais resiliente, chegou a bater 17 no fim de semana, mas está trabalhando ali em 16.982, uma alta de 2,85, e o Ethereum está trabalhando na casa de $1.252, teve uma alta de 3,27%, né? Perfeito. Bom, as bolsas, agora falando de Europa, elas vão operando em queda nessa manhã, bastante puxado pela questão do medo da recessão por lá, tá? A gente teve recentes dados aí indicando uma contração da atividade econômica na maior parte do continente, tá? O que já era esperado aí diante do aumento dos juros por lá e da guerra que a gente tem visto desde fevereiro, que tem impactado bastante. Ásia fechou com sentimento misto, Nikkei fechou com alta de 0,24%, principal índice da China fechou com alta de 0,67% e Hong Kong fechou em queda de 0,40%, tá? Refletindo aí o clima de incerteza global, principalmente Estados Unidos de novo. Ontem foi o que acabou impactando bastante nas bolsas, tá? Ontem o Ibov fechou e já entrando em Brasil, mas antes tu queres comentar alguma coisinha ali sobre Ásia ou Europa, de repente? O petróleo, né, que ele segue caindo mesmo Ah, com a OPEP. perfeito. Eles não chegaram a um consenso, né, fim de semana, sobre corte de produção ainda, mas a gente sabe, pelo histórico, toda vez que bate ali a casa dos $80 o barril, tem um corte, mas o petróleo Brent estava caindo 0,70, está em $82,10. E o minério de ferro, com a possível reabertura, né, da China, o pessoal começa a reprecificar as commodities novamente. Então o minério de ferro veio Uma queda. veio uma sequência de queda, mas agora ele volta a se recuperar um pouquinho com essa perspectiva de liberação, atenuação ali das medidas anti-Covid, e ele está em alta de 0,22 em Dalian, está em $107,68. Perfeito. Bom, entrando em Brasil, ontem a gente teve uma queda também expressiva por aqui, de 2,25% ali no patamar dos 109 mil pontos, tá? A gente pode aí atribuir essa queda de novo ao mercado estar acompanhando bem de perto a questão com os Estados Unidos, né? Esse prolongamento aí dos juros por lá, o que poderia reduzir aí o fluxo de capital estrangeiro aqui para o mercado brasileiro. Sobre a agenda do dia econômica, a gente não tem uma agenda muito relevante para o dia de hoje, tá? Mas a gente pode destacar que temos dados da balança comercial dos Estados Unidos referente a outubro às 10h30 da manhã. E, claro, amanhã a gente tem Copom, né? A gente tem aí decisão de taxa de juros aqui brasileiro, porém, provavelmente a Selic vai permanecer aí no patamar dos 13,75%. Ontem a gente teve jogo da seleção, né? Nossa seleção ganhou. Faz muito feliz. Eu não esperava que tu puxasse isso agora, sendo bem sincera aqui. Eu achei que tu ia comentar alguma coisa sobre a PEC. Tem que falar alguma coisa boa, né? Tem que falar alguma coisa boa. Neymar voltou, jogou bolão. Os atletas do Flamengo fizeram um gol. Poxa. No meio da pauta. Mas foi muito bom. Mas hoje a gente volta para a realidade brasileira, né? E qual é o cenário, né? De fato, a bolsa ela caiu. Tem investidores tirando dinheiro, porque o Brasil é um país especulativo, né? O Stormer tem uma frase sensacional. Agora não sei se é o Stormer ou o Leandro Ruschel, tá? Mas acho que é o Stormer. Ele fala assim, o Brasil, a gente tem duas certezas sobre o Brasil. Uma que nunca vai dar certo, porque isso daqui é uma bagunça. A outra que nunca vai dar errado. A outra que nunca vai dar errado enquanto a gente for o celeiro agrícola do mundo. Quem quiser pesquisar, depois olha ali o chifre da África, Etiópia e tudo, a China está investindo pesadamente lá para fazer aquilo dali um grande celeiro agrícola para a produção de commodities para a Ásia. E a invasão da Rússia na Ucrânia é muito pensando nisso, né, em mudanças climáticas, e você ter uma região mais agricultável ali, desde aquela parte mais temperada do Canadá, mas também onde se encontra ali a Ucrânia, né. Mas no Brasil, o que a gente tem? Primeiro, nosso governo que vai se colocar. O Lula, ele soltou em entrevista, tá, que ele reconhece
que ele tem tipo um débito, uma dívida com as pessoas que fizeram ele voltar ao poder, né? E isso na nomeação de ministérios, e é isso que está gerando um certo atrito e é cobrança interna do PT para ele dar os cargos para as pessoas que apoiaram ele na volta dele, desde a liberação da prisão, do julgamento lá do STF. O STF que é um órgão de julgamento político e não legalista, né? Quem entende ali um pouquinho de direito vai saber o que eu estou falando. Os julgamentos eles não são com base no que está escrito, mas é uma interpretação política da Constituição. Né? Não se faz controle de legalidade, sim faz controle de constitucionalidade. Mas, enfim, então ele tem essa dívida. Uma outra coisa que vai movimentar bastante o mercado... A própria campanha também, né? A gente tem aí Simone Tebet, que, por exemplo, apoiou o Lula no segundo turno e parece que saiu que ela não teria um ministério, né? Exatamente. Teria aí uma certa... ficando um pouco insatisfeita. Fez o apoio e não vai receber nada em Exato. troca. Inclusive a família dela que tem terras no Centro-Oeste. Né? Então, assim, hoje a gente tem a apresentação ali da PEC. Em princípio, essa PEC ela vai vir desidratada. Começa a votação agora às 9h30 no CCJ do Senado. Tá? Em princípio, ela vai ficar o valor 130 bi ou 150 bi. Só que tem uma questão importantíssima que vai acontecer também essa semana e não vai ser só o Compom amanhã. Vai ser o julgamento, tá? Que a ministra Rosa Weber, do STF, marcou para o dia 7, em que eles vão julgar a constitucionalidade da emenda do relator, ou chamado de orçamento secreto. O que seria isso? A gente teve toda uma movimentação ali a partir de 2020 para que o Congresso, né, ele pudesse destinar parte da verba pública, especificando então onde seriam gastos o dinheiro público do orçamento federal. Beleza. A gente não tinha identificação de qual congressista tinha proposta a medida, ia tudo para o relator, e aí o relator ele compilava essas emendas daí, por isso chamada emenda de relator, e colocava dentro do orçamento, e aí o presidente dava a canetada e autorizava. A Rosa Weber, julgando isso, tá? E se ela julgar inconstitucional, ela vai tirar o poder do Lira, o poder do Congresso, né, em definir parte das despesas públicas. Né? Então, isso vai favorecer o PT na medida em que o Congresso vai perder um poder financeiro de determinar onde vai ser alocada essa parte de recursos, né? E vai ter muito mais negociações, então, trocas de favores, trocas, né, de cargos ali entre Congresso, entre o Centrão e o PT. Então, o pessoal também já está se falando ali em 40 ministérios, né? Um aumento substancial de ministérios, justamente para eles tentarem aprovar eventuais mudanças legislativas. Lembrando que a gente falou inicialmente que as possíveis mudanças legislativas que devem ocorrer nesse mandato, agora de mais 4 anos, tendem a favorecer mais o pessoal de esquerda que fez o apoio ao Lula, justamente por ele estar reconhecendo, eu tenho uma dívida com eles, tudo. Só que o problema é o seguinte, o Campos, lá do Banco Central, que é agora independente, ele já sinalizou, se vocês não respeitarem as contas públicas, né, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a taxa de juros. Né? Aumentando a taxa de juros, porque medidas mais populistas tendem a gerar uma pressão inflacionária maior, a gente acaba tendo que cenário. Renda fixa provavelmente deve ficar muito forte durante esses 4 anos, então o pessoal tende a proteger bastante. É a mesma coisa que a gente falou dos Estados Unidos lá atrás, sobe-se a inflação, sobe-se a taxa para conter a inflação, as pessoas tendem a sair de tudo que é ativo de maior risco, então sai um pouquinho de fundos imobiliários, sai um pouquinho de ações, né, sai um pouquinho de até coisas que são mais especulativas, cripto, eventualmente sofrem, a gente viu criptos caindo, né, durante esse período, mas o pessoal sai de tudo que é um pouco mais especulativo para ir para uma renda fixa, com taxas altas, rentabilidade certa, sem grande volatilidade. Então a tendência que a gente tem é o pessoal fazer esse movimento, né, a gente aumentar a dívida pública, só que a gente está falando em aumentar a taxa de juros para conter a inflação, sendo que a gente vai ter um PIB menor, a gente vai ter uma produção, a gente vai ter menos exportação, porque o mundo todo vai provavelmente entrar numa recessão em 2023. Então isso daí vai aumentar o endividamento do governo. Então a relação de
dívida pública, PIB, né, ela vai piorar. A gente vai aumentar a nossa dívida, a gente vai pagar mais taxa para tentar tirar o dinheiro de inflação, né, tirar o dinheiro de circulação, só que a gente também vai produzir menos. Então, um cenário bem desafiador aí para 2023. Teve ontem a live, onde investir em 2023. Acho que vale a pena investir. Tá aqui no YouTube da Liberta. E ontem até a gente tinha falado sobre essa pauta recessão, né? Que vai estar aí bem alta em 2023. Hoje a gente comentando aqui de novo. Então, já são algumas dicas aí do que esperar para o próximo ano. Mas outros conteúdos vão sair sobre o tema. E confira o vídeo da Thay ontem sobre renda fixa também. Sobre renda fixa, Perfeito. Bom, a gente pode esperar aí uma abertura, não sei se tu concorda, mas vendo aí os índices perto da estabilidade e talvez aí o mercado entenda que ontem a reação dele foi um pouco acima do que deveria ser em relação, né, aos Estados Unidos ali. Talvez hoje a gente acabe vendo uma correção nos mercados. A única coisa, só para terminar, que ainda continua me intrigando, assim, que o pessoal gosta que eu fale ali, é a posição dos estrangeiros, tá? Eles continuam comprados em 219 mil contratos do mini índice, então eles estão apostando em alguma alta. A gente sempre falou aqui de ter uma alta quando se definisse a equipe econômica e os ministérios, e eles aumentaram a mão vendida no mini dólar. Eles estão em 30.791 contratos do mini dólar na ponta vendedora. Geralmente eles fazem isso quando o dólar vai para baixo. Por que eles estão assim? É bom ser estrangeiro nessa hora, porque não tem ligação sentimental com o país, né? Nem com política. Eles olham friamente assim, o país com morte lá. Eles olham friamente, exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que ficamos por aqui, comentando que a gente falou bastante aqui sobre Copom, né, amanhã, próximo, o cenário aí próximo da Selic no médio prazo, o que esperar para o ano de 2023. Eu acho que mais importante do que de fato se vai permanecer, e provavelmente vai permanecer a Selic amanhã no patamar de hoje, é entender as sinalizações aí do Copom sobre o nosso futuro próximo, né? O que ele vê, como ele vê aí o mercado no futuro próximo. E comentando que na quinta-feira de manhã a gente vai ter aqui o Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação em produtos, para comentar um pouquinho sobre a decisão de quarta-feira. Esperem aí um programa bem especial, bem bacana. Uma enquete que a gente podia fazer nos comentários, o pessoal escrever, será que o Copom vai aumentar? YouTuber, Felipe. Tá muito youtuber. Aumentar, inclusive depois deixa o like aqui embaixo. Mas aumenta ou corta a taxa de juros para o início do ano que vem? Porque eles já estão sinalizando um possível aumento de taxa de juros para o ano que vem. Então escreve aí nos comentários o que você acha. Que a gente está sempre de olho nos comentários. Sempre de olho. Muito obrigada, pessoal. E até amanhã. Pessoal, até mais. Obrigado, Thay. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.